podcast Dá Tempo tem patrocínio do Sistema B, da MOA Carbon Neutral, apoio do Impact Hub Belém e inventário de carbono e compensação de emissões da Mangue Tech. A gente está aqui no podcast Dá Tempo, no especial COP30, aqui direto do estúdio da Treehouse, nas conclusões aqui da nossa temporada aqui de cobertura. Estamos aqui com Agnes Franco. Meu nome é Pedro Rivas, aqui do podcast Dá Tempo. Vou apresentar aqui a Agnes. A Agnes é jornalista, pesquisadora. Ela é doutoranda em Ciências Ambientais, Instituto de Energia e Ambiente, Procam, Universidade de São Paulo, mestre em Política Trabalhista e Globalização. E atua aqui, né? Ela tem várias atuações, ela vai poder falar sobre isso, mas uma delas no Instituto Democracia em Xeque, né? E por que estamos aqui, né? nesse momento, né? O podcast Dá Tempo, né? O podcast que eu idealizei, criei e comecei nesse ano. Eu sou comunicador, sou mestre e doutor em administração, trabalhei na Petrobras, 20 anos, etc. E como comunicador publicitário, tenho esse problema de formação, né, na minha vida. Esse defeito. Tenho esse defeito de fabricação. No meu rumo acadêmico, profissional, né, de querer estudar, a gente vai querendo identificar uma natureza crítica das coisas, né? Então fui desenvolvendo uma capacidade crítica em relação a isso e, naturalmente, trabalhando na indústria petrolífera, trabalhando com comunicação, trabalhando com análise de discurso, que foi o que eu fiz também. A gente começa a ser mais crítico em relação às coisas. A gente só não pode começar a falar de Bakhtin, senão a gente vai ficar aqui... A então, galera vai cancelar a gente. Então, assim, o que é que aconteceu, né? Eu já acompanho um pouco desse assunto ligado ao combate à fake news e à integridade da informação, né? Ou seja, a busca por uma integridade da informação. E pesquisando, né? Fui participando de alguns painéis, então conheci a Letícia Capone, conheci lá o Guilherme Canella, a Renata Negrelli, e cheguei ao seu nome, né? Na possibilidade da gente poder fazer uma conversa hoje sobre integridade da informação, porque considerando, assim, vendo o espaço, né, que foi dado na COP, né, que foi criado, desenvolvido, não é dado, né, as coisas são criadas, né, na luta, acho que você pode trazer na unha, né. Eu estava dando aula ontem, aí eu comentei sobre esses assuntos, e as pessoas às vezes falam assim, não, porque tem que ter uma lei, tem que ter, as coisas são criadas, né, são pessoas que criam, são pessoas que trabalham, que criam até chegar numa política pública, né. Então cheguei aqui na Agni e falei, pô, vamos conversar e falar um pouco sobre isso nesse contexto de mudanças climáticas. E aí eu vim mais cedo da Zona Azul para poder me preparar, para poder estar aqui, descansar, tal, te receber. E aí fui surpreendido com a notícia do incêndio, né? E aí a Agni estava lá presa, quase não conseguiu chegar, atrasou um tanto, mas estamos aqui. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Ela já respirou, já bebeu uma água também. Então, Agnes, conta um pouco pra gente sobre integridade da informação aí do começo da história. O que é isso? E um pouco da sua carreira também, como é que você chegou nesse campo? O que é Instituto Democracia em Xeque? Dá uma aula para nós aí. Primeiro, obrigada pelo convite, estou contente de ter sobrevivido à loucura que foi o dia de hoje, chegar aqui para a gente bater esse papo. As fake news, as informações mal contextualizadas, isso existe desde que a humanidade existe, né? Onde existiu um ser humano pensando e se comunicando, existiu a desinformação. Sim. Então, o que eu sempre falo é que o que muda lá do passado para agora? Então, a gente pode pegar alguns casos clássicos, né, de desinformação. E aí, quando a gente está falando de clima, tem um que é conhecidíssimo. Sim. A Amazônia é o pulmão do mundo. Sim. Muita gente acha que isso é uma verdade. E não é. Porque o pulmão do mundo é o oceano. A maior parte do oxigênio é produzido pelos fitoplânctons, que são organismos que vivem nos oceanos. Sim. Mas as pessoas acham que é a Amazônia responsável por isso. A Amazônia é fundamental para o ecossistema Terra, mas não exatamente para a produção
de oxigênio. Ela captura metano, enfim. Por que eu usei esse exemplo? Para a gente ver como a desinformação ela é antiga e existem várias manifestações dela. Essa começa na década de 70. E essa desinformação ela é resultado de um erro de tradução de um artigo científico. Sim. Então você veja que ela aconteceu e virou uma verdade, mas não foi a intenção de alguém plantar essa mentira. Sim. Foi um acidente. Isso é uma coisa. Esse é um tipo de desinformação, que é aquela que acontece por acidente, né? Ou por ingenuidade de alguém. Essa realidade, ela acontece mesmo, né? Só que tem um outro tipo de desinformação, que é a desinformação pensada, estrategicamente, para quê? Para ferir a credibilidade de uma instituição, de uma figura pública, de um determinado setor da sociedade. Essa é articulada, estruturada, pensada estrategicamente e tem muito dinheiro colocado ali para que ela aconteça. Então, e isso também não é uma coisa que acontece de agora, isso também faz parte da sociedade há muito tempo. Mas qual que é o fator novo? O fator novo são as redes sociais. Porque as redes sociais, elas são empresas, né? As Big Techs são empresas. O objetivo dentro de uma sociedade como a nossa de empresas é o lucro. Essas empresas, elas não nascem com o objetivo de informar. Sim. Empresas com o objetivo de informar têm outro nome. Chama jornal, chama televisão, chama revista, são outras coisas. Então, essas empresas, elas nascem para incentivar o consumo de determinada forma, de um determinado nicho. Então, é diferente, elas não nascem com o propósito de entregar informação íntegra, né? Então, dito isso, a gente tem um problema, porque, infelizmente, muita gente hoje deixou de assistir aos jornais, aos telejornais, a ler o jornal de domingo e está se informando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, não importa, por plataformas que não estão ali para isso. E para tornar o desafio maior, essas plataformas elas não vão entregar o conteúdo de maneira uniforme. Elas têm lá toda uma programação e se você gosta e clica de receita de bolo, amanhã ela vai te entregar mais receita de bolo. Se você assistiu uma figura, aquele vereador da sua cidade, super polêmico, falando uma coisa lá na sua rede social, e aquela coisa não é verdade, e você não sabe disso, mas você viu, você achou interessante a forma que ele está colocando e tal, você clicou, pronto. Você vai começar a receber uma enxurrada de mais desinformação. Então, é um desafio muito grande lidar com esse tema. Você fez uma outra pergunta de como eu cheguei aqui, né? Eu tenho... É muito doido falar isso, mas eu tenho 30 anos de atuação com o meio ambiente, oficialmente celebrado neste ano. Na verdade, nós estamos em 2020, na verdade, mais, né? 31 anos. Eu conto como oficial o meu ingresso como voluntária de parque. Dia 14, né? Então, eu fiz várias coisas dentro da agenda ambiental. Trabalhei em ONGs, fiz consultorias para empresas, fui jornalista, enviada especial de meio ambiente, sempre jornalista freelancer, então trabalhei com o Diário do Grande ABC, com a RBA, com a TVT, enfim, com alguns veículos. Tive durante 1 ano e meio um programa de TV de meio ambiente e cultura. Então, transitei por vários caminhos, assim. A desinformação, ela chega na minha vida junto com o Instituto Democracia em Cheque. O DX me faz um convite para ir trabalhar num determinado projeto em 2023, junho de 2023. Eu topei, era um projeto muito interessante porque
o DX estava acompanhando a CPI das ONGs, que aconteceu em 2023 no Senado. Sim. Então, me convidaram para ajudar a fazer as análises políticas do que estava acontecendo ali, portanto, a análise do discurso, de tudo isso. Eu também venho desde a graduação estudando análise de discurso, agora no doutorado continuo fazendo isso, olhando para o discurso negacionista no parlamento brasileiro. Então, eu vou para o DX para isso. O Instituto Democracia em Cheque, ele nasce como um projeto, né? Ele nasce como um projeto olhando muito para a questão da democracia. Então, ali naquele contexto do 8 de janeiro, né, os fundadores do DX... nasceu ali. Nasceu ali. As pessoas que fundaram o DX já acompanhavam isso há muito tempo, mas eu falo de maneira organizada, né? Então, eles percebem o que está acontecendo, a movimentação pré-8 de janeiro, e por conta de ter algumas relações, eles começam a emitir alertas para agentes de responsabilidade dentro da sociedade brasileira. Então, ali começa o projeto Democracia em Cheque. A gente, então, trabalha durante um tempo, foram vários projetos, né, mas sempre olhando como a desinformação circulava nas redes sociais e na mensageria, sempre olhando para a comunicação, mas ainda como projeto, até que no final de 2023 é fundado o Instituto Democracia em Cheque de fato. Então a gente trabalha com o que a gente chama de 3 pilares da desinformação, né? Que é a desinformação climático-ambiental, Sim. que é a área onde eu trabalho, a desinformação democrática eleitoral e sanitária vacinal. Então, se você for observar a desinformação no planeta inteiro, em qualquer país, você vai identificar sanitário vacinal. Tá. Né? Então, ela se estrutura da mesma maneira em todos os países, né? E aí é isso. E aí eu chego, então, no DX para esse projeto e acabei ficando. E hoje eu estou junto com a Letícia Capone, que é diretora do DX. A gente coordena a rede de parceiros pela integridade da informação sobre mudança do clima, que depois a gente pode falar um pouco especificamente sobre ela. E aí, um dos assuntos que se falou bastante nos painéis na COP, né? A própria Ana Toni falou sobre isso, que a gente tem aquela desinformação, aquele negacionismo clássico do cara que questiona a origem antropogênica, né, do aquecimento global, mas você tem outros tipos mais sofisticados, né, que aí começam a questionar, dizendo que não dá, né, dizendo que talvez não dê. Tem um outro ainda mais sofisticado que eu queria até colher a sua interpretação, não sei se você ouviu sua interpretação, seu entendimento, não sei se você viu uma colocação do Bill Gates, né, recentemente, né, porque ele tem um entendimento, assim, há uma corrente de pensamento, e eu não estou dizendo que isso é negacionismo, estou colocando aqui na mesa, mas há um entendimento corrente de que a humanidade vai atingir nos próximos 20, 30 anos um nível de tecnologia que a gente vai conseguir sequestrar carbono suficiente ou vai conseguir gerar energia de outra forma, intensificando o investimento. Então, talvez não precise tanto a gente se preocupar com isso, que lá na frente a gente vai dar um jeito. Conta um pouco aí sobre essas nuances de negacionismo. A gente tem vários tipos de negacionismo, né? Então, são as fake news, por exemplo, que aí já é uma mentira mais deslavada e tal. Essa que você usa é um exemplo muito bom, exatamente pela sofisticação. A primeira coisa a gente tem um tipo de desinformação que ela vem de figuras que são respeitadas, né? Como Bill Gates, por exemplo. Então, que estudou o assunto profundamente. O Bill Gates falou. Ferrou, né? Então, assim, Bill Gates falou, virou verdade. Escreveu um livro, né? Então, assim, a primeira coisa, você falou, não estou dizendo que isso é negacionismo. O que é o negacionismo? O negacionismo é você negar o que é praticamente um consenso científico. Sim. E eu estou dizendo praticamente, porque deve ter umas 5 pessoas no planeta Terra, tá, eu estou exagerando, é claro que é mais, Sim. mas que vai
negar certas coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente está tendo que rediscutir a esfericidade da Terra. Bom, ela não é esférica, né? Mas, enfim, a Terra não é plana. A Terra, pessoal, não é plana. E tem diversos estudos mostrando. Qual que é o grande problema? As pessoas, normalmente... e aí o Brasil tem um problema bastante específico nesse sentido, porque quando a universidade chega no Brasil, a universidade chega para a elite brasileira, né? Para os cafeicultores, para o povo lá que vinha de Portugal, não chega para o povo. Então, as primeiras escolas universitárias no Brasil, elas são de medicina e de direito, porque precisava ter médico e advogado aqui no Brasil. Então, ela fica na elite. E aí, o que acontece? As pessoas, o povo, não é incentivado a conhecer ciência. Então, as pessoas não imaginam que a ciência ela tem um método. Se eu fizer um estudo com esse dado XYZ e você fizer e usar o mesmo método, vai dar o mesmo resultado. Não, então, dá para checar. Dá para conferir se você está tentando me enganar ou se você fez um estudo de verdade. E é assim que os estudos são feitos. Então, quando um artigo científico ele é publicado, isso é importante que as pessoas entendam como funciona. Quando um artigo científico é publicado em uma revista respeitável, porque também agora a gente tem um problema de muita gente pagando para publicar em qualquer coisa, eu fiz a minha pesquisa, eu vou submeter a pares. Ela não vai ser publicada antes que outros pesquisadores e cientistas da mesma área verifiquem se aquela pesquisa faz sentido. Você não vai pegar um artigo científico, vamos falar, uma revista internacional importante, uma Nature, que não passou pelos pares. Então, se você lê um artigo na revista Nature, você pode acreditar que aqueles dados estão corretos. Se você lê um artigo científico na Ambiente e Sociedade, que é uma revista brasileira, você pode acreditar naquilo que você está lendo, porque foi avaliado, passou por um crivo. Então, o que acontece é que hoje qualquer figura popular pode falar o que quiser e as pessoas não vão checar. Por quê? Porque a gente tem uma máquina de desinformação operando, muito dinheiro envolvido. E as pessoas, infelizmente, não foram incentivadas a um pensamento crítico no sentido de será que isso que chegou para mim realmente é verdade? Então, quando alguém como o Bill Gates fala uma bobagem, como ele falou, a gente tem vários problemas. O primeiro só nesse conteúdo aí, né? Do que eu confesso que eu não vi a fala original, Sim. Tá? Eu estou reproduzindo a partir do que você me disse. Mas a primeira coisa a dizer é a emissão de carbono nunca foi e nunca será o único problema climático-ambiental. Sim. A emissão de gases é um grande problema e um dos problemas mais graves que a gente tem. Mas o problema não se resume aí. Ainda que a gente tenha tecnologia para capturar todo o carbono que a gente emite, se derrubar floresta, se poluir mar, se o mar continuar aquecendo da forma que está aquecendo, nós não teremos não terá solucionado o problema. A gente vive num ecossistema, são vários biomas interdependentes. Então, não se trata só de um problema de emissão de gases. Eu até te agradeço por ter citado isso, porque essa é uma grande desinformação, e aí aparece o que a gente chama de obstrução climática. O que é a obstrução climática? É você... E aí isso acontece muito com o poder público em especial. Você vende uma ideia de que uma coisa está solucionada quando ela não está. Ou você faz um discurso de um compromisso climático-ambiental, mas a tua prática é outra, né? Então isso é bastante comum. Portanto, que fique claro para todas as pessoas que estão nos acompanhando Sim. que a gente cuidar da emissão de gases, e carbono não é o único problema, o metano, na verdade, é um problema muito maior, porque ele captura muito mais calor do que o carbono, né, o gás carbônico, não é só esse o problema. Se não, no Brasil, se a gente não cuidar da Caatinga, do Cerrado, do Pampa, da Amazônia, da Mata Atlântica, se a gente não cuidar dos mares, se a gente não cuidar das vegetações de altitude,
se a gente não olhar para os biomas, e para isso a gente precisa olhar para os povos que estão nesse bioma, não adianta. E outra coisa, a gente vê, a gente está com iniciativas muito boas, e de fato as iniciativas brasileiras devem ser louvadas, tem muita coisa muito boa acontecendo. Mas não adianta nada você falar assim, então tá, vamos sequestrar carbono plantando um monte de eucalipto. Entende? Por quê? Porque um eucalipto adulto, ele consome uma média de 40 mil litros de água por dia. Ele não é nativo do Brasil. Lá no bioma dele, ele pode consumir 40 mil litros de água por dia. O eucalipto, ele é trazido para o Brasil para secar mangue, para construir os prédios em regiões que tinham muita umidade. E aí acaba virando essa febre, e o que a gente está assistindo? Então, no Cerrado Paulista, por exemplo, que é a região onde eu moro, os poços dos moradores rurais secaram. E aí você vai conversar com o morador rural, ele não sabe por que o poço dele secou. Mas o poço dele secou por causa da plantação de eucalipto. Também, né? Porque o regime de chuvas também alterou bastante. Quando você derruba a floresta e você coloca lá monocultura no lugar, você vai alterar solo, regime de chuva, uma série de coisas. Então, é importante isso. Então, essas desinformações mais rebuscadas, né? Elas são mais perigosas porque elas não têm cara de desinformação, parece muito fidedigna. Então, usa-se uma figura de respeito. Porque o professor da universidade tal falou. Talvez o professor da universidade tal seja um negacionista. Então, tem 15 mil cientistas falando, este é um copo de vidro. Aí vem um cientista e diz, não é. Este copo é de plástico. E esse um cientista, às vezes, aparece mais do que esses 15 mil que estudaram e que provam que isso aqui é vidro, mas esse um que diz que isso é plástico é mais simpático, ele tem dinheiro para impulsionar a live dele, um não sei o que dele, ele é amigo de alguém que se beneficia com essa desinformação, pronto, a voz dele vai aparecer mais do que a de 15 mil cientistas. O que você está estudando no doutorado em Ciências Ambientais? Eu estudo como o negacionismo em si aparece no parlamento brasileiro. Então, um dos casos que eu mais estudei foi o caso da CPI das ONGs, né? Tem outros também, mas eu gosto muito de falar dele porque ele é bastante emblemático e é fácil de ver. Em 2012, a gente já começou... Porque o negacionismo no Brasil, o negacionismo climático, ele começa a ganhar força no Brasil a partir de 2012, né? Tem um ex-professor da USP, que não direi o nome para não dar ibope, mas ele era um professor da USP. Para você ver, né? USP. Pronto, falou USP. Que foi afastado por conta de faltas. Exatamente, e tal. Ele foi afastado. Ele foi afastado, não é mais professor da instituição. Mas é importante a gente falar desse caso, porque não é porque você é de uma instituição de respeito, como é a Universidade de São Paulo, que você tá certo o tempo todo, né? Não tá. Ou que você é um bom cientista, também pode não ser, como é o caso desse senhor. Então ele começou a aparecer questionando as mudanças climáticas, e aí ele foi em alguns programas de TV com muita audiência e começou a ser conhecido, e a partir dali, eu não estou dizendo que nasce ali, mas a partir dali a gente começa a ver uma circulação maior, né? Então o que eu olho vem desde ali de 2012, de como que o discurso do negacionismo aparece, como ele é construído. Qual é a ideia por trás disso? Né? Qual é o pano de fundo? E por isso eu gosto muito de usar o caso da CPI das ONGs, porque esta ideia de pano de fundo que é presente em todo o negacionismo brasileiro, negacionismo climático especificamente, aparece muito durante a CPI das ONGs. E a gente fez um mapa, né? A gente tem no DX uma galera de pesquisadores feríssimas, que fazem um trabalho de coleta e de análise de dados assim, muito precisos, que aliás eu admiro muito, porque eu não sei fazer essa parte do trabalho que eles fazem, que é realmente impecável. E eu olhando aqueles dados ali, né, o João rodou no Iramutec, que são sistemas automatizados de análise de texto.
Sim. Falei, aqui tem alguma coisa. Então a gente começou a montar esse mapa de como é que essa ideia se estrutura. E depois, com o passar do tempo, eu fui estudando e fui vendo que ele se replica. Então, qual que é a ideia central do negacionismo climático brasileiro? Existe uma conspiração. Vejam bem, gente, por favor, não façam cortes inverdadeiros comigo, hein? Eles dizem o seguinte, que existe uma conspiração internacional para ferir a soberania brasileira e para impedir o desenvolvimento brasileiro. Por quê? Porque países como Canadá, Alemanha, Reino Unido, enfim, vários países majoritariamente europeus têm o interesse em, na verdade, impedir o Brasil de exportar minério e de exportar madeira, porque eles é que querem, ou exportar petróleo, porque eles é que querem ocupar esse espaço. Então, o que esses países fazem? Eles e a ONU, veja bem, hein, todo mundo macomunado, eles mandam dinheiro para o Brasil, financiando as organizações de sociedade civil, as ONGs, e as ONGs, então, passam a fazer o que eles querem, usando os povos indígenas, os ribeirinhos e tal, para ganhar muito dinheiro, num esquema de porta giratória, onde às vezes eu vou trabalhar em ONG, às vezes eu vou trabalhar no governo, às vezes eu vou trabalhar em universidade, né? Eu estou usando eu no caso porque Sim. seria uma personagem mais ou menos desse tipo. E tudo isso, na verdade, para destruir a soberania nacional, porque o que as ONGs querem, na verdade, é que a floresta fique em pé, mas que as pessoas fiquem pobres. E, portanto, as ONGs são um poder mais perigoso que o próprio narcotráfico ou as redes de facções criminosas. Essa é a teoria dele. Essa é a teoria dos caras, essa é uma ideia que está presente. Aliás, não é nenhuma teoria, né? Mas é uma ideia que está presente desde lá de trás. Isso está sempre como pano de fundo. Então, eles vão falar que é isso, as ONGs elas estão a serviço dos interesses internacionais, o que, para quem conhece o trabalho da sociedade civil e dos movimentos populares, porque eles botam também tudo num balaio só, é um absurdo de ouvir um negócio desse. É um absurdo, assim. E aí, quando você pega, por exemplo, o que um desses emissores de negacionismo no parlamento brasileiro, porque é muito assustador, viu, Pedro? Quando você começa a olhar, é assustador. Ver esses caras usando a estrutura pública, o meu e o seu dinheiro, para conseguir recorte, para usar na rede social, para usar na campanha, para ganhar voto, falando mentira, é desesperador. Quando um senador da República usa sua voz para espalhar mentira, é um negócio escabroso, né? Então, isso tem sido feito com uma naturalidade muito grande. Nessa CPI das ONGs, a gente assistiu alguns dos principais protagonistas do negacionismo climático brasileiro em cenas absurdas, cenas dantescas, com falas que eu espero que um dia se tornem criminosas. Eu espero que um dia o Brasil tenha uma legislação muito mais rígida para parlamentares que espalham desinformação, porque o parlamentar é uma figura não só pública, mas de poder e com muita influência. Então, quando ele fala, o peso é diferente de quando eu falo, não é mesmo? Ou quando você fala. Ainda que você possa ter uma grande audiência, é muito diferente. É quem está fazendo a lei, é quem está gerindo esse país. Então, o que eu faço é isso. Eu acompanho esse debate e eu estou estudando como essa narrativa é estruturada. Espero terminar logo minha tese e depois vir aqui para a gente falar sobre o que eu estou estudando no meu pós-doutorado. Na COP foi lançada essa declaração sobre a integridade da informação sobre mudança do clima. Sim. Né? Então tá aqui. Foi elaborada por membros do Comitê Diretor da Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre mudança do clima, após discussões com o seu grupo consultivo. Membros e não membros da iniciativa são convidados a aderir. Aí ele fala todos os reconhecimentos, né, assim, as premissas, né, de urgência da crise,
da necessidade de mobilizar em larga escala todos os atores, ele fala do artigo 6 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do artigo 12 do Acordo de Paris, Declaração do Rio, fala do Pacto Digital, os princípios globais das Nações Unidas para a integridade da informação, e aí vem depois, afirma, né, o compromisso de promover a integridade da informação relacionada à mudança do clima. Você pode falar alguma coisa sobre isso, sobre essa declaração, o contexto disso e assim, para dar um panorama um pouco para nós, para todos, o que é que isso muda, né? Ou qual é, pelo menos, a pavimentação, né? O que é que ele pavimenta para ser construído aqui? Sim. Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que esse ano, na COP, o Brasil colocou o tema da integridade da informação como um tema oficial. É a primeira vez, né, na história, então, durante 29 COPs, o tema de integridade da informação não fez parte do debate oficial. Esse ano foi a primeira vez. E isso é muito importante e muito significativo e não aconteceu à toa. Eu vou falar sobre o contexto em que ele acontece. No ano passado, durante o G20, o Brasil entendeu... O Brasil é um país onde a desinformação acontece de uma maneira muito peculiar. Por quê? Porque a realidade dos territórios é muito diferente. Então, se você pegar o que acontece, como as pessoas se informam, vamos dizer aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, um morador de Copacabana, como ele se informa? Você pegar um morador da comunidade extrativista dos Irmãos, lá no Acre. Você pegar lá no Ivaporunduva, no Quilombo Ivaporunduva, no Vale do Ribeira. Como cada uma dessas pessoas e dessas comunidades tem acesso à informação, é um jeito totalmente diferente. Então, a forma que a desinformação acontece no Brasil, ou como a informação se dá, ela é muito particular. O governo brasileiro, atento a isso e atento aos efeitos da desinformação, porque daí também eu vou dizer o seguinte, viu? Vale lembrar que a gente, quando eu falo a gente, não é só o Instituto Democracia em Cheque, não, é a gente da pesquisa. Várias outras organizações e vários pesquisadores têm alertado muito sobre como a desinformação afeta o processo democrático, né? E o processo eleitoral, inclusive. Então, o governo muito preocupado em manter a democracia do Brasil funcionando e entendendo o papel da desinformação no processo de ameaça à democracia brasileira, entende que precisa ter uma iniciativa global e mundial para olhar para a informação íntegra. Então, o Brasil, no âmbito do G20, com o apoio da ONU, da Unesco, enfim, chama a iniciativa global e diz, pessoal, vamos pensar sobre isso? Vamos criar políticas multilaterais? Vamos botar isso dentro da governança global? A integridade da informação sobre mudança do clima e tal? Enfim. Então, o Brasil lidera essa iniciativa lá no ano passado, durante o G20. E o Brasil, então, vem trabalhando desde lá para construir essa agenda junto com a Unesco, muito próxima à Unesco. Aí tem duas coisas que acontecem paralelamente. Primeiro, que esse tema ganha muita relevância, passa a ganhar relevância. Por quê? Porque está todo mundo sentindo na pele o que a desinformação pode causar. Todo mundo que eu digo não é todo mundo, é claro que eu estou generalizando, mas tem muita gente preocupada com isso. Tem muita gente preocupada com a minha tia Carmen, que manda para mim uma informação e não checa se aquilo é verdade. E pior, a minha tia Carmen não quer mais assistir jornal e não quer mais ver jornal porque ela acha que existe um complô também de todos os veículos do planeta Terra, não importa se é uma grande mídia que está no Brasil inteiro ou se é o jornalzinho ali do bairro. A tia Carmen não quer mais acessar e ela não confia mais em nada. Então, esse ecossistema ele vai minando de tal forma que o governo brasileiro percebe a gravidade disso. Então, hoje, a gente tem
uma política pública no Brasil que está olhando para isso. Nós temos uma Secretaria de Políticas Digitais no Brasil. Isso é muito avançado em termos de política pública. E essa secretaria, ela representa a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, junto com o Ministério do Meio Ambiente e junto com o Ministério das Relações Exteriores. Eles formam um comitê gestor para tratar do capítulo brasileiro da integridade da informação. Então, eles trabalham em diversas frentes, e aí era mais bacana você chamar a Nina, o João Brant, a Renata Negrelli, para trazer mais detalhes sobre como o governo vem atuando, porque eles estão ali dentro, né? Podem falar com mais propriedade, mas, enfim, existem várias frentes, e uma delas é dentro da Unesco, né? Por conta dessa iniciativa que nasce com o governo brasileiro puxando. Dessa iniciativa, cada país... Então, assim, tem a iniciativa global, que é esta declaração que você comentou, e que foi assinada por 15 países, pelo menos até horas atrás. Não sei se algum outro país novo aderiu, mas até algumas horas atrás nós tínhamos 15 países assinando, ou seja, assumindo esses compromissos, e 13 países dentro da iniciativa global, da iniciativa pela integridade da informação sobre mudança no clima. Acho que vale falar aqui que desses países, desses 13, né, a gente começou a COP com, acho que 9. Isso, nós começamos a COP com 9, durante a COP, 4 países aderiram. Países Baixos, Alemanha, Dinamarca, puxa vida, não vou terminar, porque posso esquecer alguém e vão ficar chateados comigo. Mas, enfim, mais 3 países vêm para a iniciativa e acredito que até o final outros virão. E então assumem esse compromisso. O capítulo brasileiro, então, assim, tem a construção global, né, a construção multilateral, e tem a construção de cada país. O que cada país vai fazer dentro de casa, qual que é a tua lição de casa. O Brasil, desde a redemocratização, e você começou o programa falando que direito não cai do céu, né? E não cai mesmo, a gente tem que lutar para ter eles. A sociedade civil brasileira sofreu muito durante o regime de exceção que a gente viveu. Sofreu muito. Cientistas, jornalistas, artistas. E por conta disso, quando a gente sai desse período e volta a ser uma democracia, a gente está pronto para brigar pelos direitos da gente, certo? Então, o Brasil, enquanto política de Estado, e aí é importante a gente diferenciar o que é uma política de Estado de uma política de governo. Política de governo muda. Mudou o governo, mudou o jeito de fazer. Política de Estado não pode mudar, gente. Isso é uma premissa da gestão do Estado, de um Estado de direito. Não se muda. O Brasil vem construindo, exceto durante um período de 4 anos, que foi um ponto fora da curva, no mandato do anterior, vem construindo uma cultura de participação popular na construção das políticas públicas do país. E quanto mais o tempo passa, mais a gente quer participar. Então, a gente tem os conselhos participativos em várias áreas, a gente tem secretarias que representam povos, a gente tem uma série de políticas no país e nos estados e no município, porque o regime é federativo, então ele parte do federal e vai se replicando nas unidades federativas e nos mais de 5.000 municípios que a gente tem, de participação popular. Então, nesse contexto da integridade da informação e o governo brasileiro respeitando muito essa tradição que vem se construindo e que precisa ser mais fortalecida a cada dia, diz o seguinte: bom, a gente não vai ficar no nosso gabinete construindo só nós as soluções para a desinformação climática. Principalmente num país grande como esse, que a desinformação climática vai afetar de forma diferente cada região, cada população. E aí o governo brasileiro dá um empurrão para a gente organizar a sociedade civil e a gente fazer a nossa contribuição dentro do capítulo brasileiro. Então,
hoje, dentre esses 3 países, por enquanto, porque os países estão se movimentando nesse sentido, mas hoje o Brasil ainda é o único país que tem oficialmente a sociedade civil como parte do seu capítulo. Então, nós somos, a Rede de Parceiros pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima é parte do capítulo brasileiro, mas é a sociedade civil com autonomia de sociedade civil. Então, as organizações, hoje nós somos em mais de 130 organizações, tem autonomia para decidir o que vai escrever, o que não vai escrever, o que vai colocar em pauta, o que não vai. Então, a gente lançou, na semana passada, no Pavilhão Brasil, nós lançamos 5 documentos elaborados pela rede, documentos que são importantes e que colocam temas importantes no debate, ou que dão uma ideia de como é que a desinformação está circulando. Então, esse foi o resultado do trabalho que a gente teve ao longo de todo o ano. Organizar uma rede não é fácil, né? Porque é um processo, a gente também vai se construindo como rede, e aí, para o ano que vem, a gente tem outras tarefas e a gente vai decidir juntos quais são essas tarefas, mas sempre participando e sempre em diálogo com o governo brasileiro, não no sentido de nós não somos o governo. Nós não estamos submetidos hierarquicamente, assim, em termos de estrutura. O governo não paga nosso salário, então, nada disso. Eu queria saber, a rede é o quê? Um instituto? Ela não, tem uma figura jurídica? Rede, não, é só uma rede. Não tem uma figura jurídica. Não tem uma figura jurídica. Não tem. Né? Então, assim, o secretariado da rede, né, a condição da rede é feita pelo Instituto Democracia em Cheque. Ah, tá. Né? Então, é isso. É o DX que organiza. Mas nós somos 130. Então, como a gente funciona por eixos temáticos, né? Sim. Então, cada eixo temático tem 1, 2 ou 3 organizações que ajudam a conduzir esses eixos temáticos. Né? Então, em cada um, a gente vai fazer determinadas discussões. E um dos eixos é esse eixo 5, que gerou a Carta Compromisso pela Integridade da Informação Climática na Publicidade Digital. Exato. Legal, então eu queria falar sobre isso também, queria te ouvir sobre isso. Né? Porque... Esse documento é histórico, né? E foi lançado agora? Foi lançado agora, junto nesse mesmo dia. Acho que foi quinta... Que dia, gente, eu já nem sei que dia é. Acho que foi na última quinta. Dia 14. Acho que... Não sei, gente. Vocês me desculpem, eu tô num outro tempo aqui. Porque eu vejo, né? Eu, assim, preciso estudar ainda esse material com mais... me deter nele, porque realmente ele é extenso e profundo, né? Então, por exemplo, né? Aqui, né? Empresa de publicidade, né? Comprometer-se com a integridade da informação sobre mudanças climáticas, garantindo que todo o conteúdo publicitário produzido e intermediado não contenha desinformação sobre mudanças climáticas, respeitando consensos científicos e diretrizes regulatórias. Veja o quão histórico isso é. Mas o que eu quero ir mais fundo na história, porque ele vai aqui, né? Por exemplo, evitar práticas de greenwashing, assegurando que campanhas com claims ambientais sejam claras, baseadas em evidências e livres de omissões relevantes, promovendo transparência e credibilidade. Promover a responsabilidade criativa, apoiando campanhas que fortaleçam a integridade da informação climática, contribuindo para ampliar o conhecimento público de forma acessível, né? Então, o que eu vejo, né? Eu quero também te ouvir, porque como eu venho dessa área, né, como eu falei, a publicidade ela é extremamente habilidosa, né? Ela é, como é que se diz? Argilosa, como é que se diz? Ardilosa, né? Então, porque você tem várias técnicas, por exemplo, alguns exemplos, né? Que eu não sei se esse conteúdo aqui pega isso. É isso que eu quero te ouvir um pouco, porque não deu tempo de eu estudar o suficiente para fazer essa análise. Seguinte pergunta, situação muito comum no Brasil e em vários lugares. Existe uma empresa extrativista, tá? A empresa extrativista, naturalmente, ela não consegue ser um negócio sustentável. Qual é o modelo padrão? Cria-se um instituto. E o instituto é limpinho. Né? O instituto é lindo, porque o instituto ele pega 0,5% de verba, se for isso, o que representa às vezes dezenas de milhões. Sim. Coloca isso num território. Óbvio que vai gerar um oásis naquele lugar, porque milhões geram benefício, se for bem gerido. Sim. E eles contratam os melhores.
as melhores pessoas para estar no Instituto, e as pessoas precisam trabalhar, precisam se realizar. Sim. Né? Aconteceu isso com uma empresa, que eu fiz eu não vou falar empresa que não precisa, mas uma empresa de uma área com muito impacto, e encontrei um cara genial do Instituto. Mas eu falei, cara, eu não tô afim de conversar com ele, porque eu vou estar dando propaganda, entendeu? Do Instituto XPTO. E nada contra o cara tá viabilizando sua vida. Sim. Né? Ele é um trabalhador como ele é um trabalhador e tá tentando fazer a mudança Sim. dele no impacto lá do jeito que dá. Né? Pelo conhecimento que você tem, esse documento ele avança para a gente ter mais consciência em relação a isso? Não. Tá. Porque esse documento trata de outra coisa. Isso que você está falando é um caso clássico de greenwashing. Certo. Mas a gente tem outro documento que incide no greenwashing. Sim. Então, eu vou só explicar rapidamente esse outro documento e aí a gente volta para a carta de compromisso. O IDEC, que é um instituto muito sério e que trabalha com a defesa do consumidor, como o próprio nome diz, fez uma proposta de um decreto sobre greenwashing. Então, o que é o greenwashing? É a lavagem verde, né? A maquiagem verde, na verdade. A maquiagem verde é você fazer isso aí. Então, você, na verdade, é uma empresa que gera um impacto muito negativo ambiental, social ou socioambientalmente, e aí você encontra formas de vender a imagem de uma empresa super legal, né? Isso é muito comum em indústrias petroleiras, em indústrias de mineração, em indústrias ligadas à monocultura, em empresas ligadas à produção em alta escala de bovinos, de suínos, enfim. Então, é bastante comum de se ver isso. Isso é o greenwashing. O que o IDEC fez? Ele fez uma proposta de decreto e nós da rede fizemos uma nota técnica de apoio a esse decreto. Então, isso é uma coisa, tá? Então, esse exemplo que você usou é um exemplo muito importante, é um tipo de desinformação muito utilizado, mas é isso. Não se trata da publicidade especificamente, mas da prática de greenwashing. A publicidade é outra história. Uhum. O que eu acho que é histórico nesse documento? É a primeira vez... Primeiro assim, esse documento, ele tem uma parte que são os compromissos das empresas anunciantes. Então, vamos dizer que eu sou dona da padaria da Agnes. E eu quero fazer uma campanha de que o meu pão é o melhor pão que tem no bairro e um pão vegano, sustentável e não testado em animais. E aí, para fazer a minha campanha, eu vou procurar a agência do Pedro. Sim. Para fazer os meus comerciais. Esse documento, ele vai pedir o compromisso tanto da padaria da Agnes, da empresa, quanto da agência do Pedro. Então, nós temos lá os compromissos para cada um desses setores, que são setores diferentes. O que é muito importante é que a gente tem... Depois eu vou pedir para você ler aí, porque no meu penúltimo documento? Dia aqui já... eu queria que você lesse, por favor, todo mundo que ajudou a escrever. A gente fez esse documento, por exemplo, com uma participação muito grande da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Então, assim, quando eu, Agnes Franco, que sou jornalista, pesquisadora, ativista de meio ambiente, falo ou escrevo o que eu acho que deveria constar, é uma coisa. Quando a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, diz eu acho que isso precisa ter neste documento, é totalmente diferente, porque eles sabem do que eles estão falando, eles conhecem isso muito mais do que eu, ou muito mais do que, sei lá, a organização que está lá ajudando a construir também esse documento. Então, quando você leu esse trecho e você perguntou se vai resolver o problema do greenwashing, não, porque o problema do greenwashing a gente tem que tratar com legislação, de uma outra forma. Isso aqui é um documento que agora a gente está começando a coletar, a gente lançou o documento na quinta-feira passada, então a partir de agora nós, a ABA, a gente vai começar a coletar adesões a esse documento, mas o fato de ter quem a gente tem
já é um grande passo de compromisso. É assim que a gente começa a construir política pública, com pactos sociais, né? Com vários setores da sociedade combinando, acordando e falando, bom, gente, isso aqui não dá mais. Tá sendo ruim para todo mundo. Então vamos mudar o caminho? Vamos mudar junto. Então vamos fazer esse acordo aqui. Vale para todo mundo. Né? Então eu tô muito otimista com esse documento. Acho que é um grande avanço e quero, inclusive, publicamente aqui, parabenizar e agradecer o trabalho do Repórteres Sem Fronteiras e da AJOR, Associação de Jornalismo Digital, que teve um trabalho super rico na construção desse documento. Então, é a primeira COP que eu acompanho, né? Então, eu lancei esse podcast no começo do ano e já vinha, desde que eu soube, né? Desde que o presidente Lula foi eleito e anunciou, né, que a COP seria aqui, eu já estava com o pensamento de estar presente, consegui estar presente, né? E para mim está sendo uma experiência incrível, assim, de tanto... O que você mais gostou? Tanto fazer a cobertura, o que eu mais gostei. O que você não gostou? O que eu não gostei. Mudamos de papel aqui, hein, gente? Acho que virei entrevistadora agora. Olha, eu gostei muito da cidade, do povo. Eu sou baiano, eu não sou sudestino, né? Então, assim, encontrar... Eu por acaso, vim com a minha mãe, eu trouxe ela, que legal. Porque eu aluguei apartamento e era aniversário dela no primeiro dia da COP. Eu tava pensando de ir à Bahia antes, aí como deu essa data, eu falei, mãe, vamos comigo, ela veio. Que delícia. Né? E eu tava conversando com ela, que a sensação que me deu, assim, eu já conhecia todos os estados do Nordeste, já estive, enfim, vários estados do Brasil, e eu conhecia muito pouco aqui o Norte. Eu estive em Porto Velho por pouco tempo só. Mas eu não sei, a impressão que me deu, né? Porque não é uma cidade exatamente pequena, né? Não é uma cidade pequena. Então a impressão que me deu foi assim de ter conhecido um novo Brasil. Ter conhecido um outro Brasil que você não vê em lugar nenhum. Né? Porque você ouve falar de Amazônia e tal. E claro, eu sabia que era uma grande cidade, mas você não vê como é. Né? E senti uma familiaridade muito grande, de certa forma, com o Nordeste, porque o Nordeste tem essa característica da hospitalidade. Sim. Né? Você foi naquelas ruínas ali perto da Catedral da Sé, porque ali me lembrou muito Salvador. Então, não lembrou? Me lembra muito Salvador. Nossa, eu também aqui. achei. Eu achei, né? Então, é um povo também, né, de pele escura, um povo né, que não é um povo branco majoritariamente, né, digamos assim, né? E um povo muito cordial, assim, eu achei muito interessante. Você entra no táxi e aí, Pedro, tudo bem? Não sei o que as pessoas falam. As pessoas muito gentis, né? E eu não sei, talvez por eu ter nascido em Salvador, ter sido criado em Salvador, eu cresci num contexto, digamos assim, numa cidade que ela tem uma organicidade / caos, né? Ela tem um certo caos. Sim. Então, assim, essa coisa de uma calçada esburacada, um certo cheiro que não é tão bom nos lugares, isso não me impacta, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo, esse canal, né, que eu criei, essa plataforma, né, de comunicação, eu queria me aproximar desse contexto mais social e também por isso meu interesse de conversar com vocês e tal. Porque eu estava ontem dando aula e falando com os alunos, eu falei assim, meu amigo, a pessoa que perde o seu tempo para fazer um post na internet para falar do gerador de diesel da COP, assim, na moral, entendeu? Tá faltando alguma coisa na consciência dessa pessoa, entende? Porque se a pessoa tá entendendo que essa é a incoerência, tá faltando alguma coisa. Porque, veja bem, eu fiquei muito triste com esse incêndio, eu fiquei arrasado. Eu fiquei arrasado. Porque não é uma questão de construir uma imagem perfeita, porque a gente sabe que não é. Eu estava conversando com pessoas, a organização da COP tem suas questões, a organização, né? Eu ouvi falar sobre isso, de um problema muito sério de organização, das pessoas que estão conduzindo, assim, trabalhando e tal. Só que é o seguinte, eu construí isso depois de 44 anos de vida, depois de 20 anos de trabalhar na Petrobras, e com 2 filhos, sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma responsabilidade. Eu resolvi dar uma resposta para o mundo com a minha potência, entende? E estar conversando com você aqui faz parte desse caminho de realização.
entendeu? De chamar uma pessoa, chamar uma rede, participar de uma rede, de me envolver com a rede de pessoas que têm um compromisso social, um compromisso histórico, Sim. um compromisso com a verdade. Então, assim, gente, pode acontecer o que for com a COP. O planeta, hoje, nesse momento, ele continua aquecendo. E hoje ainda não há nenhuma decisão para que as coisas mudem. Não há. E provavelmente amanhã também não haverá. O que mais provável de acontecer, como Marina Silva colocou, né, é o mapa. Um mapa mais claro, porque em Dubai, que foi a primeira vez depois de 28 anos de COP aconteceu, foi 3 linhas. Essa é a construção. A gente está falando de uma resolução de um problema de mais de 200 anos de Revolução Industrial, né? Então, assim, para mim foi algo muito que eu acho que para você não é tanta surpresa pelo contexto social pelo contexto de trabalho no campo social, né? Então, para mim foi uma aventura nova, digamos assim, mesmo sabendo que para todo mundo tem uma novidade. Eu acho que esse encantamento assim de ver o que você falou em relação às ONGs, né, assim, eu fiquei muito encantado, assim, tinha dia que eu falei com minha esposa que às vezes meu coração até doía, né, assim, é muita gente, né? É muita gente. A potência dos movimentos populares e sociais é um troço arrebatador. É incrível, e assim, é muita gente que faz o que quer fazer por propósito, o tempo todo, né, assim, o tempo todo você tá vendo pessoas ali na unha, batalhando, e é uma juventude. Eu hoje vi a Tuane, não sei se você viu, uma jovem periférica. Eu fui num painel, porque tem uma outra coisa que eu estou fazendo, que eu moro numa cidade hoje, em Nova Friburgo. Então, eu venho com esse podcast para conhecer e falar sobre mudanças climáticas. Eu sou comunicador e eu vinha muito tempo querendo aterrar o meu trabalho, o meu querer, meu propósito no território. E aí eu vou morar em Friburgo, por diversos contextos. Não sei se você deve saber, que é uma cidade que sofreu um evento extremo terrível. Em 2011, terrível, Sim. Né? Eu estava em Poranga quando aconteceu. E eu já há 3 anos em Friburgo, eu estou morando, já frequento desde 2011, mas moro há 3 anos, e eu já estou há 3 anos interagindo com muita gente que trabalha com sustentabilidade e com esses contextos, né? E me chamou esse objetivo de interagir nesse contexto da adaptação. Porque aconteceu isso na cidade e muito pouco foi feito pragmaticamente para melhorar as condições de ter menos risco para as pessoas. Entende? Que se acontecer de novo, vai dar problema de novo. Vai ser a mesma coisa. A tragédia então tem um acordo com o governo alemão que está sendo agora investido 1 milhão numa comunidade específica e eu estou interagindo. Então eu estou começando, eu vim aqui muito com esse objetivo de, cara, como é que faz? Como é que faz? Porque lá tem várias redes, mas muita dificuldade de você fazer quando você não tem a prefeitura engajada em articular essa rede. Tem ações lá pontuais específicas, mas não há uma articulação de uma rede. E eu estou querendo fazer isso. E aí hoje participei de um painel excelente da ONU Habitat, com a Tuane, daquela... Agora é Perifa Connection. Ah, sim. Com outra pessoa lá, que eu vou lembrar daqui a pouco, eu lembro o nome dela. Da Secretaria das Periferias no Ministério das Cidades. Então, assim, muito massa isso. Assim, o que eu não gostei, sinceramente, eu nem sei assim, o que eu não gostei. Sinceramente, assim, eu acho que o fogo não tem um outro ponto fundamental, né, que não dá para falar assim, que não é, eu não quero transmitir uma imagem de deslumbramento, não há deslumbramento. Sim. Não se trata disso. A gente está num contexto que da população indígena. Eu acho que esse é o nó e o gap, né, assim, que existe ainda de uma impossibilidade de uma escuta adequada. A construção do trabalho com o que era possível, o que foi avançado e o que não, sabe, o que dava para ter e o que foi feito, eu não consigo fazer esse parâmetro. Mas pelas reclamações, é óbvio que não é satisfatório. A gente está vendo aí as reclamações da Munduruku, né? Tem uma ativista, agora eu não estou lembrado. Alessandra? Munduruku. Munduruku. Então, essas manifestações revelam ainda uma incompetência de escuta profunda que, na minha análise, ela é sistêmica.
Sim. É sistêmica. Então, acho que esse é o ponto que eu destacaria do que eu vejo, assim, que ainda não tá bom, que ainda é grave, né? E que, né, 30 edições, sim, a gente fica com esse clamor. Eu quero fazer um contraponto. Faça. Primeiro que eu acho que a gente vai ter encaminhamentos positivos. Legal. Eu acho que a gente vai ter surpresa. Posso estar enganada, mas pelo que eu conversei com alguns observadores, eu acho que a gente pode ter aí alguma surpresa positiva, principalmente no pacotão. Né? Porque tem duas coisas, né? É o pacotão e depois os outros encaminhamentos. Não sei, acho que vale ver. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é entender o que são as conferências do clima. Sim. E o papel do Brasil nelas. O Brasil tem um papel na diplomacia mundial que pouco brasileiro entende. Então, assim, o fato da gente ser o país que abre a Assembleia Geral da ONU não é pouca coisa. E não é à toa. O Brasil tem tido, ao longo da história do sistema de governança global, um papel muito importante na diplomacia mundial. Eu vou citar aqui um exemplo também muito pouco falado. Israel, a criação do Estado de Israel, talvez não tivesse acontecido se não fosse talvez não teria acontecido se não fosse por conta de um diplomata brasileiro. Essa história a gente pode conversar um outro dia. E acho que o grande erro do Brasil foi ter feito, porque houve ali uma manobra, né, na verdade, ali porque não tinha voto suficiente para aprovar, pelo que eu li, estudei. Se não for isso, por favor, me corrijam aí, mas pelo que eu estudei, foi não ter insistido na criação simultânea do Estado palestino junto. Eu acho que valeu ter criado o Estado de Israel, mas deveria ter sido criado o Estado da Palestina ao mesmo tempo, porque não existe justiça em um mundo onde uns têm mais direitos do que os outros. E aí, entrando no que você disse dos povos indígenas, eu acho que tem algumas coisas aqui da COP que a gente vai levar para sempre. A primeira eu vi, porque assim, na verdade, como eu estava muito concentrada nas coisas que eu estava fazendo aqui, a gente participou de muitos debates, de muitos eventos, conversando com muita gente e tal, eu saí um pouco do mundo virtual, que normalmente é onde eu estou o tempo todo, né? Mas eu vi alguns comentários negativos sobre a ocupação que os indígenas promoveram na Zona Azul. Então, eu queria fazer 2 apontamentos, porque disseram, porque em outras COPs isso não aconteceu. Amor, viagem. Não aconteceu mesmo. Não aconteceu. E eu vou falar por quê. Porque, para começar, os outros países mataram todos os indígenas que existiam. Então, para que os indígenas lutem por seus direitos, eles precisam estar vivos. E que bom que nós temos indígenas vivos e lutando pelos seus direitos e ocupando quando eles não são convidados e os lobistas da indústria de petróleo são. Então, essa é uma coisa que... Isso não é uma responsabilidade do Brasil, é da ONU. Quem libera credenciais é a ONU. Nós precisamos entender isso. O governo brasileiro tem uma parte de responsabilidade? Tem. Só que o governo brasileiro, inclusive nas edições anteriores das COPs, se eu não estou enganada, nós continuamos sendo a maior, se não uma das maiores delegações do mundo. Por quê? Porque o governo brasileiro acolhe a sociedade civil dentro da própria delegação. Ninguém faz isso, gente. É só o governo brasileiro que faz isso. Então, essa é a primeira coisa. Uma coisa é a ONU, outra coisa é a presidência da COP. Sim. Há limitações daquilo que o país pode fazer. A segunda coisa é essa. Que bom que nós ainda temos os povos indígenas vivos, vivíssimos, segurando o céu. Os povos indígenas e todos os povos e comunidades tradicionais que nós temos nesse país. E, por fim, dizer, de novo, direito não vem de graça porque alguém acorda benevolente e decide assinar um papel. Mas essa COP, ela traz conquistas históricas para os povos e comunidades tradicionais. Nós tivemos a demarcação de 10 territórios indígenas durante a COP. Gente, isso não é pouca coisa, é muito emocionante. Porque a luta, não há como a gente superar os problemas que a gente tem se a gente não falar de terra. O Brasil erra e errou por não fazer reforma agrária.
E a reforma agrária da floresta não é a mesma reforma agrária de outros territórios. A lógica de existência do povo da floresta é diferente. Isso precisa ser entendido. Então, isso é histórico. E, por outro lado, os quilombolas também tiveram um direito histórico reconhecido junto à ONU. Tanta luta, tanto reconhecimento. Só que faltam mais de 20 povos que ainda não têm esse reconhecimento, um deles do qual eu faço parte, que são os povos de tradição de matriz africana. Nós temos povos de tradição de matriz africana, nós temos ciganos, nós temos pescadores, nós temos ribeirinhos, nós temos quebradeira de coco. A gente tem uma diversidade muito grande de povos e comunidades tradicionais nesse país, e são essas as pessoas responsáveis pelo mantenimento dos biomas. Isso não sou eu que estou falando, não é vozes da minha cabeça. Eu acho. Não acho nada. São os estudos que mostram que onde tem bioma preservado tem povos tradicionais ou populações ou comunidades tradicionais nesses territórios. Então, tudo isso para dizer que seja lá o que a gente for encaminhar em termos de política pública, em termos de governança global, não existe se esses povos não estiverem no centro dessa discussão. Porque a gente está gastando uma fortuna com um monte de pesquisa científica para provar o que o povo lá de Poranga, o que meu avô, o que o pessoal dos quilombos, o que os caciques sempre disseram, o que minha mãe de santo sempre disseram. Então, a gente precisa descolonizar a nossa mente, né? O Nego Bispo falava ele não usava essa expressão, ele não falava descolonizar, ele falava de... Puxa vida, me sumiu a expressão. É muito melhor do que descolonizar. Mas, enfim, e a gente precisa disso, né? Eu acho que essa COP, ela deixa um legado. É lógico que ela vai ter ou não sucesso a partir dos encaminhamentos e dos acordos que forem feitos quando a gente lê esse relatório. Mas tem uma vitória que a gente já tem, que é a mesma vitória que a gente teve em 1992, quando a gente fez a Eco 92, e que o resultado foi a criação da UNFCCC e a criação das COPs. Nós, aqui no nosso território, a gente inventou um jeito novo de fazer as coisas junto aos outros países, é claro, né? Porque não nasceu assim do nada, foi uma construção, mas que se solidifica no Brasil, que é a participação dos movimentos sociais e populares nesse debate. É verdade que muitos de nós não conseguiram acessar a Zona Azul. É muito grave quando apenas 4 pessoas da delegação da CONAC, que é o Conselho Nacional, é um nome enorme, mas que reúne os quilombos brasileiros, só 4 deles têm credencial. É inaceitável. Uma organização que representa, se não me engano, 8.000 comunidades. Só 4 pessoas tenham a sua credencial aprovada. Apesar disso, a participação das ONGs e dos movimentos populares aqui fora e lá dentro da Zona Verde e na marcha, eu acho que a gente imprime um novo ritmo de participação da sociedade civil para as próximas COPs, porque a gente não é bom em retroceder direito. A gente gosta de mais direito, a gente quer avançar mais. A gente que eu digo, a gente que é do movimento. A gente, essa turma aí que você falou, e a hora que você falou eu me emocionei, que dedica uma vida a isso. E aqui teve, sim, esse calor de encontrar os nossos, sabe? De gente que, assim como eu, nem sabe fazer outra coisa que não lutar por direitos. E não é só o meu. É o meu, é o seu, é o de todo mundo, porque se for só o meu, não interessa para ninguém. Então, eu acho que ela deixa um legado de participação da sociedade civil que acredito que não vai mais se perder e a gente vai trabalhar muito nisso. Nós brasileiros somos bons, porque a gente atormenta a alma do povo também quando precisa, e vamos lutar muito para que a próxima COP, seja ela na Turquia, na Austrália ou em Bonn, se for em Bonn, a gente continua na presidência. É bom também ter claro que a gente fica na presidência, mas o território que vai acontecer é em Bonn, caso não haja um acordo entre Austrália e Turquia, se bem que eu tô achando... Já não foi decidido pela Turquia? Eu não sei se foi... Então, a última foi. A última coisa que eu vi é que talvez que ficasse para a Turquia, mas com um apoio da Austrália para os povos das ilhas ali e tal. Fechou o acordo? Isso foi falado como eu entendi que foi decidido. Então tá bom. Então ótimo. Então estaremos na Turquia ano que vem.
Mas é isso. Então, eu acho que a gente deixa mesmo esse legado aí. E nós vamos trabalhar para isso mesmo. Eu fiquei muito pensando assim, muito legal. Muito bom as suas palavras. Eu fiquei assim pensando nessa, assim que eu vejo como na linha do que você está falando, né? Uma espécie de uma ressignificação, né? Que para quem está aqui, ela aconteceu. Eu vejo que ela aconteceu, né? Para quem tem esse olhar, né? Vamos ver se ela se traduz de outra forma, né? Mas me parece que é uma conferência que deveria ser uma conferência. A COP deveria ser a conferência das pessoas, né? Conference of People, né? Cara, das pessoas do planeta, sim, né? Para o clima. Né? Onde você estava em 2001, janeiro de 2001, Pedro? Janeiro de 2001? Isso. Janeiro de 2001, onde você estava? Onde eu estava? De férias, o que você estava fazendo? Agora trabalhando? Não sei. Eu estava na faculdade, né? Eu vou te contar onde é que eu estava. Em janeiro de 2001, eu estava em Porto Alegre, no primeiro Fórum Social, Fórum Popular Mundial. Durante alguns anos, o Fórum Popular Mundial, ele foi um oxigênio, mas era um outro contexto de mundo, era um outro momento do próprio... do campo democrático do mundo, né? A gente vinha de um contexto de muita recessão dos anos 90, e de muitas ditaduras na América Latina, os países se recuperando de muitas ditaduras ainda. Então era um contexto muito diferente, mas eu senti aqui em Belém um pouco do que eu senti em 2001, 2002, 2003. Em 2003 eu não fui para lá, mas eu participei a gente fez o ESNA, né, que foi um encontro de 50 jovens da América Latina, lideranças que a gente organizou para levar contribuições para o Fórum Social Mundial. Então eu senti um pouco disso, né, que são alianças sendo construídas dentro do movimento social e do movimento popular e da academia que vão gerar muitos frutos, né, que vão incidir. Porque é isso, a gente quer afeto, a gente quer abraço, a gente quer esperança, mas a gente quer isso para ter incidência, para ter condições de construir ações efetivas. Sim. E eu sinto que todos nós estamos saindo daqui com novos parceiros, com mais potência, com condições de construir projetos melhores, que atinjam mais pessoas, que sejam mais diversos e mais justos. Então eu saio daqui muito otimista e esperançosa para onde eu acredito que as soluções concretas elas estejam. Eu acho que as políticas globais elas são necessárias, a diplomacia internacional é necessária, a construção da política pública formal, como a gente conhece, né, dentro da estrutura dos Estados democráticos, ela não pode ser minimizada. Sim. Porque se ela for, a gente passa a não perceber o risco que a democracia corre. E como a gente tem uma memória muito ruim, a gente pode esquecer o preço que isso tem, a ausência da liberdade, né? De se falar o que pensa, e falar o que se pensa não é ser idiota ou cometer crimes, né? Então eu não posso falar uma coisa racista aqui porque é crime. Não é o que eu acho, é crime. Não se pode cometer crimes na hora de falar coisas, né? Sim. Então, quando a gente fala de regulação da internet, a gente está falando disso, das pessoas não cometerem crimes online nesse país sem lei que é a internet. Mas eu acho que as soluções, elas passam pelo institucional, elas precisam da solidez institucional, mas não é daí que elas vêm. Elas vêm do povo, elas vêm da rua, elas vêm do território. Somos nós que vamos construir a solução. Não é de cima para baixo, é o contrário. Ela só funciona quando é de baixo para cima. Então, eu espero que a gente consiga incidir cada vez mais, tanto na política brasileira, dentro das nossas cidades, porque é o grande, mas é o pequeno, como a Agenda 21 sempre trouxe, né? É agir local, pensar globalmente e agir localmente. Mas eu acredito que a gente vai voltar todo mundo para casa cansados, muito. O povo está cansado, mas muito inspirados para construir novas soluções. É nóis, conte com a gente, conte quando dá tempo, tá bom? Foi uma alegria, uma satisfação falar com você. Obrigada, Pedro. É isso. Vamos lá, que dá tempo.